Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos discutir sobre alguns casos de mídia perdida que se destacam por sua natureza obscura e misteriosa. São mídias que, em grande parte, permanecem envoltas em incertezas e que, devido à sua antiguidade e à falta de registros, provavelmente nunca serão completamente encontradas. Bem, antes de começar o vídeo, quem acompanha o canal provavelmente percebeu que meu microfone foi trocado. Decidi fazer isso depois de várias recomendações vindas de vocês, então espero que o áudio pelo menos não seja mais um problema. Também quero agradecer vocês por terem conseguido me fazer bater os 1000 inscritos. Isso me dá um gás a mais para continuar dando atenção para o canal. Por fim, peço para que deixem um comentário no vídeo para que possamos debater sobre as Lost Medias que foram apresentadas aqui. A opinião de vocês é muito apreciada. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Eu não preciso falar do atentado de Columbine, que foi perpetrado pelos assassinos Eric Harris e Dylan Klebold, pois infelizmente é um assunto que dispensa apresentações. Porém, o tópico se refere a alguns WODs de Eric Harris que foram feitos para o jogo Doom 2. Doom 2 é um jogo de tiro em primeira pessoa que foi publicado pela ID Software. Eric, em especial, curtia muito o jogo, e isso até trouxe uma má fama para o game na época, após o atentado. Ele, além de jogar o game, também fazia vários WODs, que são formatos de arquivo padrão dos jogos Doom, que serviam como mapas do game. Então, basicamente, o Eric fazia vários desses mapas para o jogo. Mapas estes que, em conjunto, ficaram conhecidos como The Harris Levels. Após o tiroteio, a America Online apagou todo o site de WODs de Eric, a pedido do FBI, que baixou para investigações, tornando grande parte deles Lost Media. Porém, a minoria dos WODs foram preservadas, mais precisamente 7 deles, enquanto boa parte foram para sempre perdidos. Teoriza-se que pelo menos 20 WODs foram criados, e se este número estiver correto, significa que 13 deles estão completamente perdidos. Alguns usuários conseguiram capturar alguns WODs e informações dos tais sites, como você pode ver nessa imagem que está na tela. É importante ressaltar que o site em questão não é uma cópia do original, mas sim uma representação que foi feita pelo usuário. Ou seja, é bem semelhante ao site onde Eric publicava seus mapas. Entre os WODs encontrados, nós temos o Bricks WOD, o Rocket WOD, o Fight Me WOD, o Killer WOD e o AC Labs WOD, entre outros, sendo a maioria desses mapas feitos para o modo mata-mata. Porém, muito se especula sobre 2 WODs em específico, sendo eles o TIE WOD e o Real Doom WOD, ambos perdidos. O Real Doom WOD supostamente teria sido um mapa que foi projetado para simular a Columbine High School. As teorias nesse sentido surgiram após os relatórios do xerife do condado de Jefferson relatarem que uma testemunha de nome David Proctor alegava que Eric tinha feito tal mapa da escola no jogo Doom. Na época, as pessoas até diziam que o jogo foi usado como um treinamento para o atentado. Porém, o que deixa essa teoria cair por terra é o fato que o arquivo Real Doom WOD teve sua última modificação em 1996, ou seja, bem antes do atentado, e provavelmente antes de Eric e Dylan sequer pensarem nele, já que oficialmente é dito que eles devem ter começado o processo de planejamento 2 anos após esta data. Já o TIE WOD seria um pack de mapas feitos por Eric conjuntamente com Dylan, e provavelmente teve inspiração na Columbine High School. Eric referenciou o WOD em seu diário, que foi encontrado após o atentado, que dizia, abre aspas, muitos dos quartos e segredos neste lugar vêm diretamente da minha imaginação, então você está basicamente correndo em meu próprio mundo. Uma pessoa poderia escrever um livro anormal sobre todo o simbolismo e significados duplos usados nesses níveis. Fecha aspas. Também foi achado um mapa desenhado à mão, que era muito semelhante à biblioteca do segundo andar da escola, que foi o local onde os assassinos fizeram seu maior número de vítimas. O fato de supostamente o mapa ter sido feito enquanto os 2 atiradores estavam trabalhando no WOD levanta grandes suspeitas de que a teoria é verdadeira, fora o ano que ele foi feito, final de 1998, menos de um ano até o atentado, que ocorreu em 20 de abril de 99. Por fim,
Não há nada confirmado sobre se o odds serem ou não representações da Columbine High School e provavelmente esses e os outros nunca serão achados, visto que aparentemente apenas estão em posse do FBI. No ano de 1974, um grupo de estudantes da Universidade de Nova York fizeram um filme do Homem-Aranha, onde o herói enfrentava o temido caçador Kraven. Os universitários adaptaram a versão dos quadrinhos de O Espetacular Homem-Aranha 15, de Stan Lee e Steve Ditko. Apesar do filme não ter sido licenciado oficialmente pela Marvel, Stan Lee aprovou de forma não oficial o produto final, o que torna o filme uma peça bem intrigante e rara. Bruce Cardoso era o diretor e a cabeça por trás do filme. Ele incentivou seus colegas a filmá-lo e queria que o filme fosse colorido e que possuísse um total de 30 minutos. Apesar dos colegas de classe de Bruce permanecerem bem céticos quanto à produção do filme, eles deram início após a permissão do instrutor da universidade. A trama da história em quadrinhos começa com o Homem-Aranha derrotando uma gangue de criminosos. Um deles escapa e se revela como o vilão recorrente Camaleão, que por sua vez chama o seu meio-irmão Kraven, o caçador. Kraven fica intrigado com a ideia de adicionar o Homem-Aranha à sua coleção de troféus e concorda em rastreá-lo. A caçada culmina em uma batalha final, na qual o Homem-Aranha deve superar vários truques e armadilhas para derrotar Kraven de forma decisiva em um combate corpo a corpo. Já o filme, supostamente, segue essa história básica de forma bastante fiel, mas aparentemente remove o Camaleão e adiciona Gwen Stacy, a namorada de Peter Parker, que se tornou uma personagem secundária popular nos quadrinhos. O final do filme também parece ter acrescentado tigres ao arsenal de Kraven. O filme, apesar de possuir um orçamento apertado, teria conseguido executar bem a visão do seu diretor Bruce. Todos os atores tinham um sotaque característico de Nova York, o que dava um detalhe especial à obra, visto que até em grandes produções isto é uma coisa que não é recorrente. O traje do aracnídeo era inspirado no clássico traje desenhado por Steve Ditko, dando um tom mais original e impactante para a obra. A produção também contava com cenários feitos na horizontal para que o Homem-Aranha pudesse ser visto escalando as paredes, e até o balançar de teias estava presente no filme. Também é possível ver por essa imagem o uso do aranha-sinal, algo que só foi usado pelo herói bem no início de sua criação. Porém, como nem tudo são flores, o filme e seus participantes levaram um grande banho de água fria. Os planos eram distribuir o filme de forma comercial, porém, Bruce abandonou a ideia após supostamente descobrir que o apoio que foi dado por Stan Lee e Steve Ditko não se estendia a dar os direitos do Homem-Aranha aos produtores. Evidentemente, frustrado por ter derramado tanto esforço, Cardoso perdeu o interesse no projeto. Ao longo dos anos, ele foi persuadido a realizar exibições do filme acabado apenas ocasionalmente em convenções de quadrinhos. Algumas dessas foram a segunda convenção anual de quadrinhos da Marvel, que ocorreu em 1976, a convenção de ficção de quadrinhos e ciência em Los Angeles, que ocorreu em 2002, o Shrine Expo Wall, que ocorreu em 2005, e por último, sendo a última exibição conhecida do filme, que foi na Comic Con 2008. Aí você deve se perguntar, ok, se este filme foi exibido em tantos lugares, como é que ele ainda continua sendo a Lost Media? Pois é, isso se deve pela super proteção que Bruce Cardoso possuía em relação ao seu filme, e por algum motivo, ele se recusava que ele viesse a público de forma oficial. Há quem diga que o orgulho de Bruce em relação ao filme o impedia de querer disponibilizá-lo ao público. Numa entrevista em 2008, ele disse, abre aspas, eu dei um vislumbre do futuro em 1974, mostrando que poderia ser feito com o Homem-Aranha. As pessoas disseram que os efeitos especiais eram deslumbrantes, mas não era bem isso. O público torcia por ele da mesma forma que se torce por um time. Fecha aspas. Bruce Cardoso continuou se negando a tornar o filme público até o seu falecimento no ano de 2015. Durante sua carreira profissional, ele atuou como artista de efeitos visuais e participou de grandes filmes como Os Vingadores, Capitão América, o Primeiro Vingador e até o Star Wars Episódio 5. Acreditava-se que a única cópia oficial do filme estava no computador pessoal de Bruce, que foi destruído após o seu falecimento. Mas, em dezembro de 2024, um avanço significativo foi feito na busca, pois um contato com Bill Baldwin, um amigo de longa data de Cardoso,
foi feito, e ele forneceu novos e cruciais detalhes sobre o destino das cópias restantes. Segundo Baldwin, o apartamento de Cardoso foi assaltado em 2010 e os ladrões pareciam estar especificamente atrás das cópias de Homem-Aranha vs Kraven. Isso até faz algum sentido, já que a lenda do filme perdido do Homem-Aranha já havia se tornado conhecimento comum dentro da comunidade de fãs, e até algum valor potencial ele tinha, já que Stan Lee foi quem aprovou esse filme. De qualquer forma, logo após o assalto, Cardoso colocou as cópias em um local mais seguro, provavelmente em um cofre, e em meados de 2013 os confiou à sua mãe para a guarda. Esta revelação reacendeu o interesse na busca pelo filme, já que agora contava com a possibilidade real de cópias do filme ainda existirem. Bem, o fato é que tudo que temos do filme são algumas imagens de produção do mesmo, que já foram apresentadas. Eu particularmente acredito que haja sim uma cópia em algum lugar, mas provavelmente ela nunca será liberada, já que essa era a vontade de vida de Bruce Cardoso. E se levarmos em consideração que ele está morto, provavelmente também não teremos nenhuma exibição do filme como ocorria antigamente. Robot Wars foi um popular programa de televisão britânico exibido originalmente entre 1998 e 2004. O programa teve um revival que ocorreu em 2016 a 2018. O show consistia em uma competição onde equipes construíam robôs de combate e os colocavam para duelar em uma arena repleta de armadilhas. Inspirado na cena de combates de robôs dos Estados Unidos, o programa se tornou um fenômeno cultural, misturando engenharia, estratégia e entretenimento. Em sua primeira temporada, que também ficou conhecida como The Purse Wars, o programa teve como apresentador o jornalista Jeremy Clarkson, que era mais conhecido por apresentar o programa Top Gears no canal da BBC. A Lost Media em questão é sobre um acidente que quase foi fatal envolvendo um dos robôs do programa e Jeremy. O robô, que tinha o nome de Dead Metal, estava cortando um outro robô em uma disputa com a sua serra, quando a lâmina se separou abruptamente e voou solta a mais de 200 km/h, fixando-se em uma parede de concreto logo atrás onde Clarkson estava de pé. O incidente foi registrado e quando as imagens foram analisadas em câmera lenta, ficou constatado que a serra ainda chegou a ficar 2 polegadas de distância do couro cabeludo de Jeremy. Isso significa que uma pequena mudança na trajetória da serra resultaria da decapitação de Clarkson. Após o ocorrido, o programa entrou em hiato por uma semana para a instalação de proteção no auditório para que os futuros acidentes fossem evitados. Apesar de provavelmente a BBC ainda possuir as imagens, elas nunca foram divulgadas, permanecendo como Lost Media. Invasões de sinal de TV sempre foram intrigantes, tendo casos muito conhecidos como o incidente Max Headroom. Porém, sempre houve alguma parte perdida dessas transmissões, muito pelo fator da época em que elas foram realizadas carecer da mesma globalização que temos hoje, e o acesso rápido a câmeras e etc. Nessa época também era mais fácil interromper uma transmissão. As invasões de TV eram mais comuns no passado devido à vulnerabilidade das transmissões analógicas, que não possuíam criptografia ou autenticação, tornando mais fácil substituir o sinal original com um transmissor de alta potência. Além disso, a segurança das emissoras era limitada, permitindo que qualquer pessoa com conhecimento técnico e equipamentos acessíveis interferisse na transmissão. Enfim, a Lost Media em questão é referente a uma invasão do canal da Playboy, que ocorreu em 6 de setembro de 1987. O sequestro ocorreu durante a exibição do filme Three Daughters no Playboy Channel. Em algum momento durante a transmissão, uma mensagem foi exibida na tela dizendo: "Assim diz o Senhor Deus, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus." A mensagem com certeza deve ter sido um choque para quem estava assistindo o programa naquele momento. A mensagem continha 2 passagens bíblicas, sendo Êxodo 20 e Mateus 4:17, respectivamente. Thomas Wayne, um funcionário da emissora cristã CBN, foi julgado culpado por pirataria de satélite, tendo essa acusação relação direta com o caso. Segundo os investigadores, o conteúdo religioso da transmissão e o tipo de equipamento utilizado os levaram à CBN. O sinal de interferência teria deixado para trás sutis pistas técnicas que foram capturadas em uma gravação VHS, feita no momento do evento na estação de uplink do Playboy Channel.
Depois de identificarem a marca do transmissor e do gerador de caracteres usados na transmissão, os investigadores concluíram que a CBN era a responsável. Thomas Wayne estava em serviço como engenheiro de uplink no momento da interferência. Para contextualizar, uplink é o termo usado para descrever a transmissão de dados ou sinais de uma estação terrestre para um satélite. Ou seja, o uplink é o processo pelo qual uma emissora envia o seu sinal para um satélite, que então retransmite esse sinal para diversas estações ou antenas em solo. No caso das invasões de sinal, os responsáveis geralmente interferiam no uplink, substituindo ou bloqueando a transmissão original antes que ela chegasse ao satélite, afetando assim todos os espectadores que recebiam aquele canal. No final de tudo, a CBN alegou que o caso era totalmente circunstancial e que não haviam testemunhas ou provas concretas. Além disso, houve uma tentativa de recriação da invasão, que foi fracassada. No final, Thomas Wayne não foi condenado pela invasão, porém ele foi condenado por pirataria via satélite, tendo uma pena de 3 anos de liberdade condicional, uma multa de $1.000 e 150 horas de serviço comunitário. Como este caso foi anterior ao incidente Max Headroom, sua popularidade não foi tanta, ainda mais por ter passado num programa como o da Playboy. Visto isso, é bastante improvável que qualquer cena gravada da invasão seja recuperada nos dias de hoje, se tornando uma lost media quase que impossível de ser encontrada. Outro caso de invasão de transmissão, mais antigo que o da Playboy, foi o da Southern Television. Ele ocorreu no ano de 1977, no dia 26 de novembro, às 17h10, durante o ITN News, com o repórter Andrew Gardner. Esse caso é bastante peculiar, muito disso se deve pela época em que ele ocorreu, sendo uma das primeiras invasões de sinal da TV. Por isso, muitos discutiam sobre o conteúdo da mensagem, há quem dizia que havia tido um vídeo acompanhado de um áudio, e também há quem falasse que a mensagem trazia apenas um áudio. O ponto comum entre os relatos era de que o mensageiro alegava ser um alienígena e que seu nome seria Gideon, Vreeland ou Asteron. Ele também se autoproclamava como um representante de uma associação intergaláctica. A mensagem trazia um discurso de cerca de 6 minutos, alertando a humanidade sobre a necessidade de paz e evolução espiritual, para evitar um desastre iminente e entrar na Era de Aquário. A Era de Aquário é um conceito astrológico que representa uma mudança global na consciência marcada por inovação, liberdade e progresso tecnológico. Após o fim da mensagem, a transmissão voltava ao normal, com o programa Looney Tunes na tela. Por muito tempo, a invasão não era tratada como uma lost media, já que havia um vídeo que apenas a representava, mas que era visto como sendo as imagens reais da transmissão. Porém, esse vídeo foi desmascarado posteriormente, visto que o repórter nele era o Cliff Michael durante uma reportagem para notícias locais na televisão Sul, em vez do já citado Andrew Gardner, que estava apresentando o ITN News no momento da invasão. Além disso, nesse vídeo desmascarado, um logotipo do Cartoon Network podia ser visto nas imagens do Looney Tunes, que sucederam o fim da transmissão, sendo que o Cartoon Network teve origem no ano de 1992. No entanto, a lost media pode ser considerada como parcialmente encontrada, já que, diferente da transmissão em tempo real da invasão, seu áudio foi sim encontrado. Em 16 de agosto de 2008, o youtuber Paranormal enviou a intrusão e 2 notícias sobre o incidente. Uma versão de maior qualidade também estava disponível no site MB21. Por fim, sobre o caso, pode-se concluir que o invasor apenas substituiu o áudio da transmissão e não passou nenhuma imagem ou algo do tipo, já que ao fim do áudio original, o apresentador menciona que quanto à imagem houve apenas uma distorção e a mudança no áudio. Sendo assim, o que falta para ser encontrado seria a gravação visual do momento em que o áudio da transmissão original foi trocado pela mensagem do suposto alienígena. Mas, levando em consideração o tempo que já faz, esta lost media provavelmente nunca será encontrada, assim como o tal alienígena. Em 20 de abril de 2009, um jogo chamado Baby Shaker foi lançado na App Store, pelo valor de $1. O app basicamente apresentava algumas fotos de bebês desenhados, que eram acompanhadas de sons de choro. O usuário tinha que agitar o celular até que os 2x aparecessem nos olhos do bebê, indicando que ele havia morrido. Além do valor caro para o que entregava, o jogo obviamente chamou a atenção pelo seu mau gosto. No mesmo dia de lançado, às 22 horas, um site chamado Craps
descobriu o aplicativo e publicou um artigo em seu site. No dia seguinte, uma fundadora de uma organização sem fins lucrativos chamada de Stop Shaking Baby Syndrome viu o artigo e tweetou sobre, e enviou o artigo para a imprensa também. Logo, o app chamou a atenção das pessoas, que ficaram indignadas. Ironicamente ou não, ele foi lançado na semana da conscientização da síndrome do baby shaking, que visa alertar que sacudir um bebê pode resultar em lesões cerebrais. Com isso, várias pessoas entraram em contato com a Apple para que ela removesse o aplicativo. A Apple assim o fez, porém, curiosamente, no dia seguinte o app reapareceu, sendo que foi removido novamente após isso. A Apple se desculpou e disse que o app apenas entrou na loja por algum erro e agradeceu a todos que alertaram. Já o desenvolvedor do jogo ainda tratou o assunto com ironia, falando que o jogo apenas foi removido por ser um sacudidor de bebês, e jogos como GTA apenas não são removidos porque não possuem um mini-jogo de sacudir bebês. Enfim, como o app foi retirado bem rápido de certa forma, ele não teve tantos downloads, tendo apenas algumas imagens de pessoas o utilizando em seus aparelhos. Claro que talvez alguém por aí possua o aplicativo em algum aparelho iOS, mas isso é bastante improvável. Então, esse foi o vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Lembre-se de deixar um like e se inscrever para ajudar o projeto Gestalt a ser um sucesso. Até a próxima!